Saudamos a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus e convidamos para a nossa reflexão desta semana, hoje, o estudo de número 26. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe em nossa reflexão e sempre. Hoje, sob o tema Creio em Jesus Cristo, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Os textos bíblicos sugeridos são Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, e ainda 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Que o bondoso Deus nos acompanhe em nossa reflexão. Creio em Jesus Cristo, que subiu aos céus, mas donde virá para julgar os vivos e os mortos. Estimados, vivemos num mundo de constantes e profundas mudanças. Numa época assim, também estamos diante de grandes expectativas, de fortes preocupações, quando fazemos perguntas como estas: o que nos espera no futuro? O que os próximos tempos nos reservam? Que mudanças tecnológicas vão ser promovidas nas próximas décadas? Qual será a realidade ou o quadro da política internacional nos próximos anos? Estaremos vivendo numa era de viagens interplanetárias? E outras perguntas como estas fervilham na mente das pessoas. Estas questões, elas se tornam mais dramáticas, incisivas e pontuais quando as perguntas se tornam pessoais, como estas: o que está reservado para o meu futuro, para a minha educação, para a minha profissão, para os meus negócios, para a minha saúde, para o meu casamento, para a minha família, para os meus descendentes? Estimados, só Deus sabe as respostas para muitas destas indagações. Para nós, muitas delas sempre vão permanecer uma incógnita. Muitas incertezas vão continuar. Uma coisa, no entanto, é certa: é esta: o Senhor Jesus Cristo voltará visivelmente para julgar os vivos e os mortos. É a segunda vinda de Jesus. Será o grande dia do julgamento ou juízo final. Há muitos cristãos que, em suas pregações e ensinos, enfatizam o retorno de Cristo para o julgamento em detrimento de outros ensinamentos básicos da graça salvadora. Isto é feito especialmente por aqueles que pertencem a seitas que se baseiam mais nas emoções do que na fé, que são muito legalistas, enfatizam o medo para assim tentar segurar as pessoas na igreja por meio da lei que gera o medo. Acentuam demasiadamente a doutrina do retorno de Cristo para o julgamento e negligenciam, às vezes, o ensino de outros ensinamentos fundamentais da Bíblia. Fazem isto de tal maneira que fica a impressão de que o retorno de Jesus é o fundamento básico da fé cristã. As mensagens deles estão cheias de legalismo que incute medo, horror aos seus ouvintes. Há outros cristãos que não dão a devida importância ou subestimam a segunda vinda de Jesus para o julgamento final. Vivem como se este fato nunca iria acontecer e que a doutrina do retorno de Cristo para o julgamento não faz parte da fé cristã. Nenhum destes dois extremos está certo, pois
Jesus voltará no último dia. É o que os anjos afirmaram aos apóstolos no dia da ascensão do Senhor Jesus Cristo, como está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8. Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, está visível ao céu, assim virá, do modo como o vistes subir. Este é um fato inegável na palavra de Deus. É um assunto sério e importante para a fé cristã. Esta verdade tem implicações práticas na vida do cristão. Em primeiro lugar, dá a resposta àquelas questões e incertezas e mentiras que o mundo coloca. Esta certeza acalma e tranquiliza a alma diante das indagações angustiantes quanto ao futuro. Destrói a desilusão fomentada pela mentira de que a morte ou com a morte acaba tudo. Esta certeza anima com a promessa de que reunirão face a face com o Senhor Jesus, que nos amou, redimiu e nos fez sua propriedade. Esta é a realidade daqueles que vivem como filhos de Deus, firmados na fé no Senhor e Salvador Jesus. Vivendo nesta perspectiva, olharemos tudo de modo diferente. Nossa escala de valores começa a ser subordinada a este grande encontro com o Senhor e Salvador. Começamos a nos erguer com a graça de Deus e viver acima dos aspectos puramente mundanos e materiais em nossa existência. Desfrutamos nossos prazeres, nossas posses e nossas realizações com equilíbrio, moderação e com entendimento espiritual. Por quê? Porque sabemos a quem pertencemos e a quem pertenceremos no futuro, quando formos chamados para prestar contas. A certeza do retorno de Jesus deve instalar um sentimento de urgência em nossa vida aqui na terra. Se somos pessoas que amam o Senhor e vivem responsavelmente, sabemos que a nossa vida será exposta diante do Senhor, que nos julgará. Viveremos cada momento atacando cada problema existencial e enfrentando cada desafio como se fosse a última oportunidade de servir ao Senhor e Salvador Jesus. Por isso, amados, sigamos com alegria e gratidão ao Senhor que nos redimiu. Olhemos firmemente para o alvo, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, que sacrificou sua vida para pagar a nossa culpa diante do Pai Celeste, Ele nos dá a vida eterna gratuitamente. Ele nos guarda nos seus braços e nos aguarda para a vida eterna. Ele que criará novos céus e nova terra, como lemos em Apocalipse 21:1, receberá todos aqueles que nele creram para recolhê-los ao eterno lar divino. Prezados, conta-se que certo homem pecou e pediu perdão a Deus, e Deus lhe perdoou. O homem, então, sentindo-se leve e feliz, continuou o seu caminho. Mais adiante, porém, cometeu um novo deslize. Triste e envergonhado por haver errado novamente, voltou a Deus. Peço-te que me perdoes esse segundo pecado que eu cometi, disse ele. E Deus, então, admirado, lhe pergunta: segundo? Não me lembro de um primeiro pecado seu. Esse é o caráter de Deus.
do Deus que enviou o seu próprio Filho ao mundo para resgatar os pecadores, eu e você, para perdoar os nossos pecados. Essa história está registrada em Cura pela Palavra, escrita por Marcelo Aguiar. Prezados, no dia do juízo final, o Senhor dirá aos cristãos algo parecido com isto: não lembro de nenhum pecado de vocês. Eu já os paguei na cruz do Calvário e vocês estão perdoados. Venham para a casa do Pai para viverem eternamente no meu lar da glória, da felicidade. Prezados, algumas questões ainda para a nossa reflexão. Primeira delas, lembramos que o profeta Daniel escreve em Daniel 12, versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eternos. Mas por que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno? Porque alguns ressuscitarão sim para a vida daquele que creram em Jesus, aquele que é o Senhor, o autor da vida. A diferença naquele momento pode estar naquilo que Jesus disse em Marcos 16, versículo 16, por exemplo: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Este é o grande diferencial: crer em Jesus e aceitar e seguir os seus ensinamentos para uma vida em comunhão com Deus, já neste mundo e para toda a eternidade. Segunda questão: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, versículo 31. Mas, e quando acontecerá este dia? Nenhum ser humano o sabe. Deus o reservou para o seu único e exclusivo conhecimento, como lemos em Mateus 24, 36. Mas, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Por isso, estimados, não devemos acreditar em especulações humanas sobre o fim do mundo ou a volta de Jesus para o juízo final. O que devemos fazer como cristãos é crer e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. A Bíblia, ela é muito clara sobre este assunto. Por isso pergunto: você já leu o texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18? Ele é muito esclarecedor e consolador. Aliás, vamos lê-lo novamente agora e juntos? 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos esclarecemos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros
com estas palavras. Que Deus, Espírito Santo, nos console nestas palavras, na certeza de que Cristo virá para julgar vivos e mortos, todos, mas especialmente para reunir aqueles que nele creram enquanto aqui neste mundo viveram. Creiamos e vivamos em Jesus agora e sempre. Amém. Deixamos aqui o nosso convite para o nosso encontro semanal na próxima semana. Fiquem todos com Jesus e até lá.